Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula que nós é matemática com o professor Alex. E por esta aula 3 trago aqui, não é? Mais um exercício exponencial. Neste caso falo concretamente no exercício 243, extraído do livro do Dino do Vício, página 30, não é? Nós temos aí um limite com a variável tendendo a infinito de 1 sobre x ao quadrado elevado a x sobre x mais 2, não é? Então, este será o nosso foco para esta aula 3. Bom, antes de começarmos aqui a resolução deste exercício, peço que para o vídeo subscreva-se que nós é matemática, é uma forma de me ajudar a crescer e também uma forma de ficar atualizado em termos de todas as aulas que nós vai disponibilizando ao longo do tempo, não é? Sim. Bom, indo concretamente o que interessa, né? Temos aí como base, né, esta expressão dentro de parênteses, nós temos como nosso expoente aqui, né, esta função, nós temos aí em cima. Então, recordando o nosso limite, não é? O nosso limite fundamental, não é? Temos limite com x, neste caso com variável, tendendo a uma dada constante. Então, base, neste caso podemos chamar da função f de x, elevado a uma outra função, neste caso podemos chamar de g de x, que é neste caso o nosso expoente. Bom, este limite será exatamente igual ao limite da base, neste caso é f de x, não é? Limite de f de x, que é o limite da base, elevado ao limite do nosso expoente, que neste caso a função g de x, neste caso com variável tendendo a constante dada, certo? Mas para isso, não é, há uma condição que devemos sempre ter em conta, porque nem sempre devemos aplicar, não é, este limite, não é? Este limite só podemos usá-lo no caso de, não é? Neste caso, se, como condição, não é? Se o limite da base, neste caso, como nós chamamos aqui a nossa base de f de x, então se o limite de f de x, que é a nossa base, neste caso com x tendendo a constante, não é? Se este limite na base é diferente de 1, então significa que a primeira coisa que nós devemos fazer neste caso é analisar o limite simplesmente da base. Caso ele seja diferente de 1, então podemos aplicar aqui de forma direta, né, este princípio, não é, de limites exponenciais. Caso não seja igual a 1, então aí devemos recorrer ao limite notável, neste caso que é o número NEP, certo? Então, podemos perceber aqui substituindo, não é? Ou melhor, analisando aqui o limite da nossa base, simplesmente vamos ter substituindo, melhor, aqui a nossa variável x pelo valor da sua tendência, que nesse caso é infinito, tiramos 1 sobre infinito, não é? Então, 1 sobre infinito, isto é igual a zero. Então, podemos perceber que zero é diferente, não é, de 1. Então, o limite de f de x, nesse caso, o limite da base é diferente de 1. Então vamos aplicar ali de forma direta, não é, este princípio. Então vamos transcrever aqui o nosso limite com x tendendo a infinito de 1 sobre x ao quadrado, tudo isto elevado a 2x sobre x mais 2, certo? Então, isto, uma vez que o limite da função f de x, o limite da base é diferente de 1, então podemos aplicar, não é, esta igualdade, onde vamos analisar o limite da base, também o limite do nosso expoente. Neste caso, qual é a nossa função f de x? Nesse caso, é 1 sobre x ao quadrado. Tudo isto elevado ao limite do nosso expoente. Qual é o nosso expoente? 2x, não é? 2x sobre x mais 2. Neste caso, com x tendendo a infinito. Certo? Então, feito isso, só uma questão de aplicar ali regras de limites, né, de forma separada, se for o caso, né? Ou podemos também
né, analisar os limites, né, em simultâneo. Neste caso, podemos perceber. Vamos recorrer aqui à substituição, substituindo, não é, esta nossa tendência no lugar da nossa variável x. Podemos perceber, vamos ter ali infinito ao quadrado, né? Isto é exatamente igual a infinito, então vamos ter 1 sobre infinito, isto é exatamente igual a zero. Então significa que este limite da nossa base, ele é exatamente igual a zero, não é? E vamos aplicar aqui a substituição para, não é, analisar aqui o limite do nosso expoente. Teremos, não é, 2 vezes infinito, isto é exatamente igual a infinito, não é, sobre infinito mais 2, isto é exatamente igual a infinito também. Então significa que teremos infinito sobre infinito. Aí temos uma indeterminação, então significa que devemos levantar, não é, essa nossa indeterminação de tipo infinito sobre infinito. Então significa que no nosso expoente teremos aqui ainda limite, não é, com x tendendo a infinito, não é, então podemos aqui, não é, evidenciar, não é, este nosso x, não é? Então significa que teremos aqui, não é, x, não é, x, evidenciamos aqui o x do denominador, do numerador, digo, e o x do denominador, onde ficamos simplesmente aqui com 1, mas, não é, 2 sobre x, não é? 2 sobre x, uma vez que ao multiplicar 2 sobre x por x, não é? Isto é a evidência, não é? Retornamos aqui ao 2, certo? Então, podemos perceber, nós temos aqui termos semelhantes, isto já podemos cancelar, não é? Então, ficamos com o nosso zero, não é, elevado a limite com x tendendo a infinito, não é, de 2 sobre 1 mais 2 sobre x, não é? Então, substituímos, não é? Podemos perceber que agora podemos aplicar a substituição, não é? E não vamos obter nenhuma indeterminação. Então significa que nós temos a variável x, podemos substituir pelo valor da sua tendência, que neste caso é infinito. Então significa que vamos ter 2 sobre infinito, isto é exatamente igual a zero, né? Então significa que ficamos simplesmente com 2 sobre 1. Isto é exatamente igual a, desculpa aí, exatamente igual a zero elevado a 2. Então, todo número, né, elevado, ou melhor, zero elevado a todo número positivo, né, é exatamente igual a zero. E assim efetuamos, não é, o cálculo, não é, do limite 243. Espero que tenhas percebido da melhor forma possível, né? Não se esqueça de subscrever-se aqui ao Asa Matemática e espero por mais aulas, né, sobre este assunto de limites exponenciais. Abraço.